E aí, meus acadêmicos e acadêmicas, como é que vocês estão? Vamos lá para a correção de mais uma semana aí de apostila. Vou repassar aqui todos os nossos exercícios, colocar as respostas rapidinho. Bastante gente mandando aí as opiniões. Também gostei que na semana passada, durante a correção, muita gente encontrou mais grupos ali no trio elétrico, onde a gente tinha que somar 3 números e encontrar 10. Saíram respostas diferentes, a gente ama quando vocês mandam e continuem mandando, pessoal. É isso aí, sempre que eu não encontrar alguma coisinha aqui, sempre que me passar qualquer detalhe, podem me atentar sem nenhum problema. Vamos começar corrigindo aqui, ó. Nosso texto é do Lógica Indutiva e Dedutiva, fizemos a explicação aqui na apostila e em vídeo também, espero que vocês tenham entendido. No rodapé, tá por fora 1. Assinale a palavra que não se relaciona com as demais. Então eu tinha aqui, ó, peorab, phnio, tinha que descobrir qual era cada uma daquelas palavras para depois dizer qual delas não se relacionava com as outras, certo? Essa primeira aqui, se eu olhasse para ela, eu conseguia descobrir que embaralhado aqui eu tinha peroba, pessoal. Não era fácil. Quem descobriu por outras e aí depois chegou nessa, poderia acontecer também. Primeiro eu descobri que essa segunda aqui, ó, era pinho. Aí depois eu vi que a última lá era cedro. Aí como eu percebi que as duas eram madeiras, eu fui descobrir que essa aqui era peroba. Pode ser, cada um foi num caminho ali. O importante era perceber que eu tinha peroba, pinho e cedro como tipos de madeira. E essa daqui do meio, eu acho que só dava para formar mesmo tatu, né? Só que aí tatu não é um tipo de madeira, então era essa aí que eu ia eliminar. Tatu estava fora, o resto eram tipos de madeira. Vamos à página número 2. Já aqui na página número 2, continuávamos, né? Tá por fora 2 e tá por fora 3, iguais àqueles que a gente acabou de fazer. Eu tinha que descobrir o que era cada uma aqui, para depois eliminar quem não pertencia ao grupo. Nesse tá por fora 2, me chamaram a atenção que nessa última palavra está sobrando um circunflexo. E realmente não deveria ter um circunflexo aqui nessa última palavra. E a gente vai descobrir por que agora. Se eu desembaralhasse essa primeira palavra aqui, ó, esse é acentuado me ajudava a descobrir que eu tinha ali América, pessoal. Embaixo eu ficava na dúvida ainda, porque América é o nome de um continente. E se eu olhar aqui, ó, já tenho África também. E aí lá embaixo eu tinha Oceania, aquele acento estava sobrando mesmo, então eu tinha América, África e Oceania, 3 continentes, e essa daqui não dava para virar um continente, porque a gente não tem nem muitas opções de continente, né? Então isso aqui, se eu desembaralhasse, eu conseguia fazer mestre, mas mestre não tem nada a ver, né? Então eliminei o mestre porque é a única palavra que não é continente. Igual aqui do outro lado, no Tá Por Fora número 3, em que a gente ia organizando uma por uma, descobria que essa primeira aqui era mineral, a segunda vegetal, essa última aqui animal. Então são 3 reinos aí da natureza, né? Mineral, vegetal e animal. O que sobrava aqui era um bom sorvete, mas aí sorvete também não tem nada a ver com reinos, a gente eliminava ele, igual fez com o mestre lá no começo. Espero que vocês tenham conseguido aí identificar todas as palavras. Vamos adiante para baixo, chamado labirinto. Esse era bem tranquilo, né? A gente tinha que passar ali pelos caminhos. O mais importante era perceber que isso era para ser feito com a mão não dominante, certo? Então a gente ia fazendo os caminhos ali, ó. Esse labirinto é bem tranquilo, porque não ocorre de chegar em algum momento a gente entrar num lugar que não é o caminho, né? Ele tem só um caminho para percorrer, apesar de ser um caminho bem quebradinho, e aí a gente conseguia fazer lá. Quero ver se vocês conseguiram fazer aí com a mão não dominante. Mandem pra gente e vamos adiante. Dedutiva e indutiva é o nome do nosso próximo exercício. Tratava-se aí das conclusões. Eu estava perguntando se era uma conclusão dedutiva ou indutiva, de acordo com aquela questão que estava colocada ali, né? O que ocorria aqui para começar, ó, a eternidade é simultânea e completa, mas o tempo possui um antes e depois. Portanto, tempo e eternidade não são o mesmo. Lembram-se do que a gente falou, pessoal, em relação a indutivo e dedutivo? Quando uma conclusão ela é dedutiva, ela está partindo de uma premissa que ela não deixa aberta nenhuma outra possibilidade, né? Então vejam aqui o que acontece. A eternidade é simultânea e completa. Aqui
está partindo de uma premissa que ela é absoluta, né? Não tem outra opção. Não está falando, pode ser que a eternidade seja, né? Está falando, a eternidade é absoluta e completa. Nessa hipótese aqui, pessoal, a gente pode concluir que ela é dedutiva. A gente poderia, por exemplo, acompanhar a conclusão de um com certeza, né? A eternidade é simultânea e completa, mas o tempo tem um antes e um depois. Com certeza, a eternidade e o tempo são coisas diferentes, não é isso? Muitíssimo filosófica essa frase, mas no momento a gente foca aqui só na conclusão dela, que de fato é dedutiva. Diferente do que há do lado, ó. Vejam aí, 90% dos cachorros magrinhos e caramelos são vira-lata, certo? Mané é magrinho e caramelo. Provavelmente ele é um vira-lata. Vejam aí, eu estou dizendo que quase todos os magrinhos e caramelos são vira-latas. Quase todos. Pode ser que tenha algum cachorro de raça, né? Estou colocando ali um pode ser. Percebam, estou concluindo, mas não estou partindo de uma premissa absoluta. Estou deixando aberto. Quando a gente fala assim, pessoal, parece que é bobeira a gente concluir alguma coisa baseado em uma conclusão indutiva, né? Mas quando a gente vai numa palestra, por exemplo, é muito comum que o palestrante use vários exemplos para colocar o que ele está falando ali. Então, um cara numa palestra de empresas, ele vai falando, a empresa A fez tal coisa, a empresa B fez tal coisa e também se deu bem. Então, se a sua empresa fizer isso, ela vai se dar bem também. Ele vai dando exemplos ali que se utilizam de uma lógica indutiva, né? Ele não está dizendo que aquilo é batata, que ele é o caminho, mas ele está falando, a empresa A, a empresa B, a empresa C, vários exemplos aqui de empresas que fizeram isso e deram certo, né? Então, é muito provável que a sua empresa vai fazer isso e vai dar certo também. Esse tipo de conclusão, ele é comum no nosso dia, apesar dele parecer inseguro. É legal a gente começar a perceber isso, né? Falar, caramba, isso é mais indutivo do que dedutivo, né? Vamos continuar. Nenhum e-mail é confidencial. Ele está sendo aí, absoluto, né? Não tem nenhum e-mail que seja confidencial. Não está falando que alguns e-mails não são confidenciais. Ele está partindo do total, Nenhum e-mail é confidencial. E todos os documentos secretos são confidenciais. Então, se nenhum e-mail é confidencial e todos os documentos secretos são confidenciais, eu tenho certeza que nenhum e-mail é documento secreto, né? Porque se nenhum e-mail é confidencial e o documento só pode ser confidencial, certamente, então, com certeza, isso é uma conclusão o quê? Indutiva ou dedutiva? Quando eu tenho certeza, isso é dedutivo, pessoal. Então a gente coloca aí e vamos olhar do lado. Quase sempre que eu pego chuva eu fico resfriado. Hoje eu peguei chuva, provavelmente ficarei resfriado. Essa é aquela conversa do ônibus, né? Que a gente tá ali e fala, pô, cara, peguei essa chuva aí. Quase sempre, você já tá mal ali que você vai, quase sempre que eu pego. Às vezes eu chego em casa e tiro a roupa e consigo escapar. Mas quase sempre dá problema. E aí você já começa a pensar nisso. Conclusão o quê? Quase sempre pode ser que não aconteça, então isso é indutivo. Deixou uma brechinha para não acontecer, ela é indutiva. Do lado esquerdo abaixo, São Paulo é uma cidade mais populosa do que o Rio de Janeiro. Partiu aí, primeira premissa. Rio de Janeiro é uma cidade mais populosa do que Curitiba, né? Beleza, segunda premissa. A conclusão óbvia é que São Paulo é mais populosa do que Curitiba. E aí, dá para escapar? Não dá, né? Se São Paulo é mais populoso que o Rio e o Rio é mais populoso que Curitiba, é certo, é absoluto. Posso deduzir então que São Paulo é mais populoso que Curitiba. Isso é dedutivo, pessoal. Para finalizar aqui, um dia depois da prisão do Queiroz, que coincidência, a família Bolsonaro homenageou miliciano, é vizinha de miliciano, defendeu a legalização das milícias, então deve estar envolvido com as milícias. E aí, isso é dedutivo ou indutivo? Eu estou concluindo alguma coisa ali, porque eu estou vendo vários fatores, né? Estou vendo vários elementos, vários casos. Mas pode ser, né? Pode ser que não esteja. Mas como tem várias evidências de que está, eu concluo então que ele está. Isso é uma conclusão o quê?
indutiva. Pode ser que não esteja, mas tudo me leva a crer que está. Espero que tenha dado para entender esse problema aí. Moema falou que mudou o resultado dela depois de ver a explicação. Legal, interessante. Se tiverem com dúvida, pesquisem mais, mandem pra gente as opiniões de vocês sobre o que vocês entendem como a lógica. Vários pensadores aí teorizam sobre a lógica. A gente está falando de uma lógica ali bem aristotélica, mas tem uma lógica platônica, tem outras. Então, vamos abaixo pro cópia, pessoal. No cópia era bem simples, bastava que vocês copiassem esses desenhos aqui no espaço à direita. Vou botar aqui o da Vanessa para vocês verem como ficou bonito. Vejam aí. Tá quase idêntico, não vejo nenhuma diferença. Vou colocar aqui logo o meu, ó, como é que ficou. Lindo, hein? Pô, igualzinho. Vamos adiante. Fechar essa página número 2 aqui pela lógica. E aí tem aqui 4 linhas colocadas e cada linha tem 4 opções para aquele cidadão, né? Tá pedindo para descobrir qual a cidade cada sujeito mora aqui, né? Vamos ler as dicas e vamos eliminando e concluindo as coisas. A dica A está dizendo que Conrado não mora em Recife nem em Maceió. Não dá para concluir nada ainda, mas a gente já poderia eliminar ali. Tanto Recife quanto Maceió está fora do Conrado. Conrado tem que morar ou em Curitiba ou em Belém, mas ainda não dá para concluir. Vou para a letra B. Álvaro não mora em Recife, então vou lá no Álvaro, Recife e Álvaro não rola, então elimino, mas ainda não dá para saber. Quem é que mora no Recife? Ainda pode ser o Gustavo, ainda pode ser o Abílio. Eu sei que nem o Conrado e nem o Álvaro vão ser, mas estou na dúvida ainda. Quem vai me dar certeza é a última linha que está dizendo: Gustavo mora na cidade mais ao sul entre as citadas. Bem, quem é que está mais ao sul aqui? Recife, Maceió e Belém é tudo para o norte e nordeste. Realmente Curitiba está mais ao sul. Se a gente for olhar lá no mapa do Brasil, a gente vai ter essa confirmação. Então eu posso botar aqui o Gustavo, ele mora no mais ao sul, mora em Curitiba. Se o Gustavo mora em Curitiba, eu posso garantir que todo o resto da linha, Recife, Maceió e Belém, não servem mais para ele, né? Então eu vou lá e elimino todo o resto da linha também. Não cabe mais ninguém para o Gustavo na linha, e se ele também mora em Curitiba, mais ninguém vai morar em Curitiba, certo? Então eu posso eliminar os 3 aqui abaixo também. Sigo adiante. Agora, olhando para o Conrado, não pode ser para o Recife, não pode ser para Curitiba e nem pode ser para Maceió, a carta que eu vou mandar para ele. Só pode ser para onde o Conrado? Só sobrou Belém, né? Agora, se eu olhar aqui para o Recife, vejam bem, mais ninguém pode morar no Recife se não for o Abílio. Então boto para o Abílio Recife e elimino lá o resto da linha do Abílio. Nem Maceió e nem Belém vai poder ser residência do Abílio, ele já mora em Recife, não é? Estamos quase concluindo, porque aqui sobrou para quem Maceió? Não pode ser para o Gustavo, nem para o Conrado, nem para o Abílio. Então Maceió é a casa do Álvaro. Se o Álvaro mora em Maceió, não pode morar em Belém. E aí sobra Belém para o Conrado. Tranquilo de fazer isso daí. Espero que vocês tenham conseguido. Vamos agora para a página número 3, pessoal. Já aqui em cima da página número 3, o exercício chamava-se Corta Fora. Marque a única palavra no grupo que não se relaciona com as restantes. Então, mãe, tio, primo, avô e senhor, eu tenho ali nessa linha diversas relações familiares, né? Mãe, tio, primo, avô. Senhor não, senhor é uma relação quase que feudal, ou então uma maneira educada de chamar alguém, mas relação familiar não serve, né? Então eu elimino senhor e vou para a linha de baixo, que é parecida, bebê, mulher, homem, rapaz e cunhado. Agora, a única relação familiar que a gente tem aí é cunhado, né? Todas as outras são maneiras de definir um sujeito, uma pessoa, um bebê, uma mulher, um homem, um rapaz. Mas cunhado trata-se de uma relação familiar, que era o que só tinha lá em cima, é o que está faltando aqui embaixo. Só tem cunhado, então eu elimino ele. A não ser que você chame o seu respectivo ou a sua respectiva de bebê, né? Aí é outra história. Mas vamos para baixo. Cozinha, sala, banheiro, quarto e jardim. E agora? Tudo faz parte da casa, né? O critério que eu usei foi cozinha está dentro da casa, sala está dentro da casa, banheiro está dentro da casa, o quarto também. Só quem não está dentro da casa aqui é o jardim. Vou para baixo.
banana, uva, maçã, ervilha ou morango. Qual desses vocês eliminaram? Aposto aí que vocês eliminaram a ervilha, que é de comer também, né? Mas não é fruta. Então foi o que eu eliminei. Avião, cadeira, carro, comboio e barco. Nessa linha quase todos aí tratam-se de quê? Transportes, ou se relacionam com transportes, né? Cadeira não, a não ser que seja uma cadeira de rodinha, mas aí é só para se transportar aqui de um lado para o outro, não é um transporte de longa distância, como tratam-se dos outros, então cadeira está fora. Embaixo, braço, perna, pé, cabelo e sapato. E aí, quem vocês eliminaram? Certeza que foi sapato, porque não é parte do corpo, né? Braço é, perna é, o pé também, até o cabelo, mas o sapato não. Azul, verde, olho, vermelho e amarelo, é óbvio que o olho aí não trata-se de uma cor, então eu eliminava certinho aí, igual o de vocês, com certeza. Vamos para baixo para terminações, que também era um exercício simples, mas o que é interessante? Quando o exercício é simples demais, a gente pode usar a criatividade para tentar variar ele um pouco. Foi o que eu fiz aqui. Por exemplo, eu poderia colocar aqui palavras soltas, né? Poderia colocar cadeira, namoradeira, guerreira, várias palavras soltas e deixar fluir, né? Mas como eu estava achando muito simples, minha ideia foi o quê? Em cada linha eu vou botar uma quantidade diferente de letras. Então na primeira linha eu vou adicionar só uma letra. Na segunda linha eu vou adicionar 2 letras e assim por diante. Então vejam aqui, por exemplo, moeira. Vou botar aqui para vocês, ó. Eu botei na primeira linha só uma letra e transformei em beira, a beira da lagoa. Embaixo eu botei 2 linhas e usei a freira. Depois eu botei embaixo, eu botei na primeira linha, eu usei só uma palavra e botei beira, a beira da lagoa, né? A beira da piscina. Na segunda linha eu usei 2 letras já, e aí eu usei freira. Na terceira linha eu usei 3, ladeira, depois carteira, e 1, 2, 3, 4, 5 letras. Na última linha eu usei bananeira. Aí eu quero ver, hein? Vocês podem fazer aí também dessa maneira, né? Na primeira linha só adiciono uma letra. Na segunda linha só adiciono 2 letras e assim por diante. Vou seguir. Segundo grupo, enda. Coloquei venda, prenda, fazenda, oferenda e encomenda. Tamanhos diferentes aí, um pequeno, um maiorzão. Vamos para o Aldo. Utilizei nomes, quis caldo, Ronaldo, respaldo e desfraldo, do verbo desfraudar. O desfraldo eu tive que flexibilizar bem, né? Porque eu queria 5 letras. O que eu não descobri é uma palavra com 2 letras antes do aldo. Por exemplo, saldo vai entrar uma só. Maldo também vai entrar uma só. Eu quero 2 letras antes do aldo para formar uma palavra. Conseguem pensar aí? Quem tiver uma ideia, manda pra gente lá no grupo do Zap, pode mandar no pessoal também. Vamos caminhar para o ANSA. Para finalizar, eu tenho dança, trança, herança, gastança e esperança, tamanhos diferentes. Vamos seguir pela lógica. Diz assim: com os dados abaixo, determine que time joga cada atleta. Tem o Valdir, o Diego, o Felipe e o Gilson. Valdir com V, isso vai ser importante no problema, porque a primeira dica já está dizendo, ó, nenhum dos 4 jogadores está no time começando com a letra inicial do próprio nome. Então eu sei que ó, o Valdir não vai jogar no Vasco, o Diego, tudo bem, porque não tem nenhum time com D, o Felipe não vai jogar nem no Flamengo e nem no Fluminense, e o Gilson também não tem nenhum time com G, aqui não tem um Goiás, então Gilson pode jogar em qualquer time, mas o Felipe não joga no time com F e o Valdir não joga no time com V. Ainda não dá para concluir nada, a gente tem que olhar a segunda dica que está dizendo: Felipe e Diego não jogam no Vasco, então eu já vou ali ó, na linha do Felipe, elimino o Vasco, e vou ali na linha do Diego e elimino o Vasco também. Bom, isso facilita, porque na minha linha aqui do Felipe, ó, não pode ser mais nenhum time para ele, se não for quem? O Botafogo. E aí, se o Felipe atua no Botafogo, o Botafogo não pode ser o time de mais ninguém, nem do Valdir, nem do Diego, nem do Gilson, elimina o resto ali.
Também olhando para o Vasco, ó, o Valdir não pode, porque começa com V. O Diego não pode, porque está dizendo aqui que o Diego não joga. E o Felipe já é do Botafogo, sobrou para o Vasco quem? O Gilson. Então eu vou lá e boto para o Gilson o Vasco. E se o Gilson joga no Vasco, nem no Flamengo e nem no Fluminense ele pode jogar. Então eu elimino também a linha. Sobrou aqui o Flamengo para o Valdir e para o Diego e o Fluminense para eles também. A última dica é que vai me dar certeza. Está dizendo, ó, Valdir não joga no Fluminense. Então eu vou lá no Valdir e elimino o Fluminense. Sobrou para o Valdir quem? O Mengão, né? Então se o Valdir joga no Flamengo, mais ninguém joga no Flamengo. E aí sobra para o Diego jogar no Fluminense. Tranquilinho também. Vamos caminhando agora para o exercício chamado adjetivos, pessoal. Esse é interessante. Vou colocar aqui uma regra básica que diz que quando o adjetivo vai para o plural com palavras compostas, somente a segunda parte é que se flexibiliza. Então, quando a gente vai falar que, por exemplo, teve uma reunião de vice-presidentes, a gente vai falar de vice-presidentes. A gente vai manter a primeira parte e vai colocar a segunda parte no plural. Essa é a regra geral. Então aqui eu usei que, como é um adjetivo composto, né, verde clara, eu coloquei só a segunda parte no plural. Camisas, no plural, verde claras. Então aqui do lado também aconteceu, ó, sapatos marrom escuros. Só que essa regra ela não é absoluta. Em alguns momentos ela pode ser flexibilizada. Então se a gente for falar, por exemplo, de surdos mudos, a gente vai colocar as duas definições no plural, por mais que eu esteja adjetivando aí como surdo mudo, né? Então tem exceções. Outra exceção também acontece quando o adjetivo ele é composto, mas a segunda parte da composição ela não é um adjetivo, ela na verdade é um substantivo. É o que acontece embaixo, ó, marrom café, por exemplo. Eu não estou falando claro ou escuro, eu estou falando café. Café é um substantivo, né? Então nesse caso não é uma unanimidade entre os gramáticos, mas admitem-se aí plurais diferentes. Aqui a gente optou pela maneira de não flexibilizar nenhuma delas. Então a gente escolheu sapatos marrom café. A gramática admite esse plural, assim como admite sapatos marrom cafés. Ela ainda não me ligou para avisar nada que não admite alguma das duas, mas se vocês acharem aí que tem problema, justifiquem pra gente, digam aí, eu acho que é por conta dessa regra aqui, manda a regra pra gente, na semana que vem a gente faz aqui uma correção, mas em essência é isso. Quando é um adjetivo composto separado por hífen, por regra a gente geralmente coloca no plural somente a segunda parte. Então, social-democrata, se eu for colocar no plural, eu vou falar social-democratas, não vou falar sociais-democratas. Mas existem algumas exceções, que é o caso aqui, por exemplo, da camisa amarelo ovo. O ovo ele não é um adjetivo, ele é um substantivo. Então a gente optou aqui por não flexibilizar, botar camisas amarelo ovos. Não, camisas amarelo ovo foi a nossa opção. Vamos para baixo, espero que tenha ficado igual ao de vocês. No de baixo chama-se relações semânticas. E aí a gente tinha que dizer ali, a partir do silogismo, né? Se tal coisa está para tal coisa, logo outra coisa estará para outra coisa. O se e o logo vai aparecer aí. Por exemplo, branco está para preto, como frio está para quê? Então eu penso aí, se o branco está para preto, né? Se o branco está para sua oposição, o frio vai estar também para sua oposição. Então, se eu tivesse que botar uma palavra, aí eu ficaria na dúvida, poderia ser calor, poderia ser quente, mas como já tem três opções ali, ó, cor, casa e quente, não tem outra saída, só pode ser o quê? Quente, porque é a única oposição ao frio aí, como o branco é o oposto do preto. Embaixo, pele está para o homem, a pele cobre o homem, assim como as penas estão para quê? A pele cobre o homem e a pena cobre a ave, né? Então mulher e casaco não ficaria tão bom, ave é o correto aqui. Mão está para a luva, como o pé está para alguma coisa. Então a mão adentra a luva, ela se encaixa na luva. E o pé adentra o quê? A meia. Bom, hein? A calça.
Não fica tão bom. A calça é mais para cobrir as pernas, né? O dedo? Não. Melhor então mesmo é a meia, certo? Marco aqui um X e vou para debaixo. O sapato está para o pé, assim como o chapéu está para o quê? Nesse pode aparecer dúvida, hein? O sapato cobre o pé. O chapéu cobre a cabeça, mas o chapéu também cobre o cabelo. E aí, qual vocês optaram? O boné eu sei que não é. O boné é um semelhante. O sapato está cobrindo o pé. Eu optei pela cabeça, pessoal, porque a cabeça trata-se de um todo, assim como o pé trata-se de um todo. O cabelo, ele é uma parte só. E na comparação não está falando que o sapato cobre o calo do pé, né? Ou ali a unha. Não está falando de uma parte, está falando do todo. Então o sapato está para o pé, o todo, como o chapéu está para a cabeça, como o todo também. Na última linha, a borracha está para apagar, assim como o lápis está para o quê? A borracha apaga no papel. Então o lápis faz o que no papel? Ele escreve. Tranquilinho também. Espero que vocês tenham feito aí. Vamos adiante. Página número 4. Para finalizar aqui na página número 4, tínhamos 3 colunas colocadas. Cada coluna recebia as respostas com a mesma terminação, né? Então aqui, quem confia é confiante. Se eu optei por ante aqui na primeira resposta, eu vou ter que botar ante em toda. E foi inclusive assim que ficou. Vejam aqui, ó. Quem confia é confiante, quem vigia é vigilante, quem negocia é negociante, quem tolera é tolerante, quem informa é informante, quem persevera é perseverante, quem viaja é um viajante, quem visita é um visitante. Beleza? Todo mundo terminando com o ante. Vamos pro meio, ó. Vê se tira férias e relaxa. Aí se eu optasse por relaxa, todas as palavras teriam que terminar com acha, né? Então, quem espera sempre acha. Depois da tempestade vem o quê? Não fica tão tranquilo o acha como ficaria se eu usasse o ansa. Vejam bem. Vê se tira férias e dança. Quem espera sempre alcança. Depois da tempestade vem a bonança. Ele é digno de confiança, há muitos prédios na vizinhança, deixo aqui uma pequena lembrança, poderia ser deixo aqui uma pequena herança, vale lembrar isso aí também, né, que cabe mais de uma resposta, desde que ela tivesse conforme o resto da coluna. Toda coluna tem que ter o mesmo fim, né? Só resta uma esperança, os vizinhos estão de mudança. Vamos para a última coluna. O policial dirige a sua, o que vocês colocaram aí? Patrulha? Aí vai ter que ser tudo com ulha, né? Espiou pelo buraco do que? Era melhor usar ura, porque aí o policial dirige a viatura, espiou pelo buraco da fechadura, olharam-se com candura, precisou pagar aquela fatura, o político anunciou sua candidatura, ele fala com candura, viveu uma agrura, viveu um problema, né? Trabalhou numa floricultura, que poético, né? Então, tudo aí, todas as colunas sempre terminando da mesma maneira, né? Primeiro tudo com ante, depois tudo com ansa e por fim tudo com ura. Seguindo, vamos agora para o exercício pela lógica, ele está aqui no meio da folha e diz aqui, ó, com os dados abaixo, determine o aniversário de cada uma dessas pessoas. A gente tem a Karina, o Lucas, a Penha e a Regina. A primeira dica está dizendo que a Regina e o Lucas não nasceram nos meses de férias escolares. Eu sei que eu tenho ali uma férias de fim de ano e umas férias no meio do ano, né? Então, novembro tá até um pouco cedo para ser as férias de fim de ano. Porque se eu botar novembro, onde é que vai ser a férias de início do ano? Então, eu já sei, ó. Regina não nasceu em janeiro, que é mês de férias, e o Lucas não nasceu em janeiro, que é mês de férias. E as férias do meio do ano, para abril ficaria muito cedo, né? Então eu marco aqui que a Regina também não nasceu em julho e o Lucas também não nasceu em julho, nem férias de início, nem férias do meio do ano. Isso falando para o padrão escolar, né? Para quem trabalha em outras funções aí, nem sempre tem esse privilégio de 2 férias por ano. Mas caminhando, está dizendo que a Penha não nasceu em julho, então eu vou lá, pego o mês de julho e elimino para a Penha. Ó, a Penha está fora, não nasceu em julho. Se eu reparar, sobrou julho para quem? Se o Lucas, a Penha e a Regina não podem ficar em julho, somente a Karina pode ficar em julho. Então eu boto julho para ela e sei que no resto da linha mais ninguém vai poder ficar com julho, certo? Tá aqui eliminado
deixou essa primeira coluna fácil, porque janeiro só sobrou para quem? A Karina não, o Lucas não e a Regina não, então janeiro fica para Penha, e posso garantir que no resto da linha mais ninguém vai ficar, que no resto da linha a Penha também não nasceu nem em abril e nem em novembro. Estou aqui com abril e novembro abertos para o Lucas e para a Regina, mas a última dica está dizendo que o Lucas nasceu no primeiro semestre. Novembro já é lá no final do ano, já é no último semestre, então o Lucas nasceu em abril, elimina o novembro, e se o Lucas nasceu em abril, a Regina também não pode ter nascido em abril, sobrou para ela quem? Novembro. Com certeza igual de vocês tiram esses problemas de letra. Quanto mais a gente vai fazendo, mais simples fica, né? Se na semana que vem eu botasse aí mais 3, ia ficar muito simples para vocês iam achar até fácil. Vamos seguir para o Fazendo as Contas, finalizar aí com a matemática, que nem foi o nosso foco na apostila, né? E teve mais exercício aí de lógica e verbal, mas a gente sempre coloca ali alguma coisinha para variar as habilidades, então vamos nessa. Vou botar a primeira coluna aqui que a gente logo vê, né? 9 com 4, 13, com mais 3, 16. 14 com 5, 19, com mais 8, 27. 21 com 3, 24, com mais 7, 31. 12 com 6, 18, com mais 6, 24. 25 com 1, 26, com mais 10, 36. 12 mais 12, 24, com mais 1, 25. 3 mais 7, 10, com mais 60, 70. 45 menos 6, 39. 39 menos 6, 33. 51 menos 3 daria 48. 48 menos 8 daria 40. E assim a gente ia resolvendo um por um. Não vou fazer a conta completa nos outros, tá bem? Vou só falar ali o número que a gente colocou linha por linha. E aí vocês podem conferir aí. Precisava ter bastante atenção com o mais e com o menos, né? Minha segunda coluna ficou assim: 2, 8, 11, 1, 2, 20, 3, 2, 3, confiram com o de vocês, ó, vou repassar: 2, 8, 11, 1, 2, 20, 3, 2, 3. Alguma diferença? 32 mais 5 mais 8 vai dar 45, né? 32 com 5, 37. 37 mais 8, 45. E aí a gente continuava: 18, 5, 2, 2, 6, 22, 29, pessoal. Cada conta aí era para ser feita pacientemente. Eu estou indo rapidinho porque é só uma correção, né? Só para vocês conferirem aí. Não estou ensinando ninguém a fazer conta. 1 mais 60, 61. Com mais quanto vai dar 64? 61 com mais 3. Então eu colocava lá. Primeiro 3, 7, 11, 7, 7, 8, 12, 5. E no último aí não tinha um espaço vazio, mas se eu tivesse que colocar 32 mais 14, eu encontraria 46. 46 com mais quanto chegaria em 51? Mais 5, né, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham conseguido fazer todos aí, que até o de lógica indutiva e dedutiva, aprendendo algo novo aí durante a quarentena. Muito obrigado por estarem com a gente, estamos com vocês também para qualquer coisa. Até segunda, pessoal!